Olá pessoal, bem-vindo à aula 18.4. Nessa aula 18.4 vou terminar o assunto de imposto de renda, a progressividade do imposto, vou falar alguns outros temas, já preparando para a nossa aula 19, tá ok? Então, vamos ver aqui de onde nós paramos. Nós vimos o imposto de renda brasileiro, as faixas, as alíquotas, falei bastante da transição. Vou enfatizar esse aspecto agora na aula de 18.4 para a gente reparar o seguinte, tá? Tem uma forma mais fácil de escrever aquele imposto, tá? Mas aí você tem que sempre usar as deduções e as deduções você vai ter que consultar uma tabela, né? Então, repara que aquele imposto progressivo que nós falamos na aula passada, ele pode ser traduzido dessa forma aqui. T, que é a quantidade de imposto aqui na nossa nomenclatura, a faixa que o contribuinte está, tá? Então essa faixa I, vezes a renda total dele, menos a dedução daquela faixa I correspondente. Bem mais fácil fazer o cálculo desse modo, né? Então você vai ter bem mais rápido aí o valor devido do imposto de renda, tá? Então, deixa eu ver se eu coloquei aqui os índices, coloquei, então tá certo. Tá? Outros três conceitos que a gente pode abordar. Tá? O chamado conceito de alíquota efetiva também aparece em alguns textos, também aparece em alguns trabalhos técnicos, nos jornais menos, mas a alíquota efetiva quer dizer nada mais, nada menos do que o tanto que você paga de imposto sobre a sua renda. Vocês vão lembrar que a gente já viu esse conceito, né? Isso nada mais é do que a alíquota média. Tudo bem? Então, essa é a alíquota efetiva. Com uma exceção que é o seguinte, vou mostrar um exemplo. Às vezes, quando a gente fala de alíquota efetiva, a gente está querendo ver uma alíquota que foi depois de uma mudança. Então, talvez é uma alíquota média depois de uma mudança, tá bom? Então, tomem cuidado que às vezes a gente vai querer fazer essa alíquota efetivo, essa alíquota média, vou até colocar um linha aqui para distinguir. A gente tem o quanto que você paga no período 1, o quanto que você pagava de imposto no período 0 e a diferença de renda que você teve, né? A renda no período 1 e a renda no período 0. Ou seja, né? Delta T, delta R, tá? É claro que se você aproximar aí, né, para valores muito pequenos desse diferencial de ΔR aqui, você vai estar aproximando aquele conceito de alíquota marginal que nós vimos também, tá? Mas, essencialmente, a alíquota efetiva é uma alíquota média do que você está pagando. Vou mostrar o exemplo daqui a pouco. A alíquota marginal, a gente já definiu, né? Então, para quem gosta de cálculo, quando a gente faz esse ΔR aqui tendendo a zero, né, a gente vai ter esse conceito aqui que é a alíquota marginal, que é o quanto a mais você paga de imposto quando a sua renda aumenta. Tudo bem? Bom, pessoal, vocês vão ver aí que às vezes a gente coloca D e DROM, na verdade depende de quantas variáveis você está querendo considerar, tá? Aqui em todas as aulas eu coloquei DROM, acho que por conta do livro que eu estava me baseando, mas se você está considerando apenas a renda como uma variável única para explicar o imposto, então pode ser DT sobre DR, tá? Um detalhe aí de cálculo para a gente ver, mas é isso, tá? Então essa é a chamada alíquota, deixa eu escrever aqui no canto, alíquota marginal. E aí a gente vai distinguir melhor agora da alíquota legal, tá? A alíquota legal, como eu já falei, a alíquota presente na lei. Aquelas que nós vemos na tabela, né? É a alíquota legal. Tudo bem? A questão é, olha só que interessante, tá? Se você não teve mudança na alíquota, pega o imposto brasileiro novamente, aquele
imposto de renda para pessoa física, né? Tá aí, né? Eu tenho falado muito de imposto de renda no sentido pessoa física. Depois a gente pode comentar um pouquinho sobre imposto de renda pessoa jurídica, tá? Que nós temos também no Brasil, com outro regime, é um pouquinho diferente. Tem uma questão interessante, se tributa ou não imposto de renda nas firmas, vale a pena a gente verificar. Mas, veja só, então a gente tem, vou simplificar aqui o nosso esquema tributário brasileiro, né? Se você está fazendo um diferencial da alíquota numa mesma faixa, dentro de uma mesma faixa, né? Então vamos colocar aqui em vermelho, ó. Se você está calculando o R0 e o R1 aqui, né, você vai ver que a sua alíquota efetiva será a mesma coisa que uma alíquota marginal. Nesse caso aqui, né, será constante. Então, você vai ver aqui, ó, T0 de imposto, T1 de imposto. Você vai fazer delta T1, né, sobre delta R, né, e aí você vai calcular a sua alíquota, que nada mais é do que no imposto brasileiro vai ser a primeira alíquota que nós vimos, aquele 7,5%. Então, sempre se você calcular nessa faixa daqui, você vai ter esse valor, tá? Então, nesse caso, coincide com a alíquota legal, né? A lei está falando que vai ser 7,5% e a alíquota marginal é 7,5%. E a alíquota efetiva, que é a média naquele trechinho, é também 7,5%. Então, tudo que você fizer aqui vai coincidir, tá? Agora vamos pegar outros dois pontos. Então, deixa eu apagar um pouquinho aqui para a gente pegar outros dois pontos, tá? Deixa o R1 no canto aqui, só para a gente, né, pensar nele, que a gente já fez. Estou só corrigindo aqui para um valor um pouquinho menor, tá? E vamos fazer mais para frente ali. Vocês já devem ter visto pela aula 18.3 que o que importa são os saltos, né? Então, quando essa alíquota dá saltos, a gente tem uma questão para ver, né? Tudo vai ficar diferente, tá? A alíquota legal vai ficar diferente, a alíquota efetiva vai ficar diferente, né? Então, é disso que a gente está falando. Deixa eu até colocar essa parte aqui mais para baixo. Então, delta T sobre delta R. E agora, pensa que a gente está aqui, ó. Vou passar para cima, né? Porque eu vou precisar daquela parte de baixo ali. Então, deixa eu corrigir isso. Ok. Então, suponha que a gente tem um R2, tá? Um pouco mais à direita aqui. Então, R2 vou fazer de laranja ou de azul claro. R2 está aqui, ó. Tá? E o R3, vamos fazer ele aqui. Então, a gente está mudando de faixa, né? A gente está na faixa de 7,5 legal para 15% legal, tá? E aí você vai ter o seguinte, você vai ter essa mudança daqui, ó, né? Tentando fazer aqui o melhor possível. Você vai pagar 7 T2 de imposto e vai migrar para T3. Então vou escrever aqui T3. Ok, né? O que está acontecendo aqui? Então você tem várias coisas acontecendo, tá? Primeiro, sua alíquota média está aumentando, tá? Lembra daquela regrinha de você ligar a origem até cada um dos pontos. Então a inclinação dessa reta que vem da origem até o ponto na curva do imposto de renda, ela está aumentando. Essa inclinação está aumentando, então quer dizer que a renda média que o indivíduo está pagando está aumentando também, tá? E mais ainda, né? A alíquota efetiva vai ser essa daqui, ó.
tá? Então, a alíquota efetiva é mais alta do que qualquer alíquota que nós estamos calculando, tá? Talvez ela não é tão alta quanto a alíquota de 15%, mas ela com certeza é mais alta do que a 7,5%, tá? Então, quando você faz o ΔT sobre ΔR, vi que tem um erro aqui, vou corrigir, aqui é ΔT, né? Quando você faz esse ΔT sobre ΔR aqui, você vai calcular uma quantidade de imposto maior, tá? Vamos dizer aí que ele está pagando aí, nesse caso, uns 14%, tá? Então, não está pagando os 15%, mas está pagando 14%, tá? Então, a alíquota efetiva nesse período aqui ficou 14%. Então, repare que 14% não é nenhuma das alíquotas legais, tá? Isso, às vezes, os legisladores têm um pouco de dificuldade de entender, né? Você pode ter alíquotas efetivas bem diferentes das alíquotas legais, tá? Tem aquela questão de incidência, que a gente já falou na aula 14.1, se não me engano, e tem essa questão aqui, nem sempre a alíquota efetiva é a alíquota legal. Então 14 é diferente de 7,5, é 7,5, né? E diferente de 15, né? Então nenhuma das alíquotas legais está se verificando para um contribuinte que está migrando nessa faixa do exemplo aqui, tá? Então reparem isso. Mais ainda, nesse ponto aqui, não existe alíquota marginal, tá? Então, nosso imposto de renda por segmentos, ele faz com que essas quinas aqui não possuam alíquota marginal. Você não consegue fazer a, né, a derivada nesse ponto, porque essa função não é continuamente diferenciável, tá? Então, você vai diminuindo esse ΔR aqui, mas você não consegue chegar no mesmo limite, né? Quer dizer que o limite pela esquerda é diferente do limite pela direita, né? Para quem gosta do cálculo também. Mas lembre disso, então a alíquota marginal neste ponto, tá? R ponto aqui, tá? Não existe, ok? Então, vamos... Ponto tem um significado para quem gosta de derivação do tempo, né? Vamos fazer nesse R barra aqui, ó. Né? A alíquota marginal não existe. Então, tomar cuidado com isso, tá? Inclusive, ela pode ser muito alta à medida que fica muito, muito próximo ali, tá? Então, também é uma coisa importante a se entender. Ok, vamos voltar para a aula lá. Qual conceito a gente precisa ver mais aqui, né? A gente precisa ver o conceito melhor explorado de renda líquida, tá? Renda líquida nada mais é do que a renda bruta menos os impostos pagos, tá? Então, na nomenclatura que a gente está falando, vamos chamar de renda líquida RL, tá? Então, a renda líquida nada mais é do que a renda, que a gente só trabalhou com renda sem distinção, então renda bruta menos os impostos que o indivíduo está pagando, tá? No detalhe da tributação do imposto de renda brasileiro, né, você vai ter que tirar não a renda bruta aqui, né, mas uma renda um pouco mais depurada, né, que seria a renda bruta menos as contribuições trabalhistas, né, e desse resultado aqui você subtrai os impostos pagos, tá? Então, vou colocar aqui no canto que é cada um, né? R é renda bruta, que a gente estava trabalhando até agora, tá? Se a gente tira as contribuições, né? Aquelas contribuições do INSS trabalhistas, né? Se não me engano, o PIS e PASEP também entram aqui. Então, a gente tira contribuições, tá? E dessa renda bruta menos as contribuições, a gente aplica aquelas alíquotas do imposto, tá? Lembrando, tá, pessoal? Tal é a alíquota. T, na nomenclatura que eu estou usando aqui, é imposto pago, tá? Só uma nomenclatura sugerida, mas estou fazendo dessa forma.
T é o imposto pago, só lembrando, não é a alíquota, tá? Isso fica confuso em alguns livros de texto, né? Porque geralmente os livros de texto preservam T para o valor de imposto unitário, né? Então, T é um valor, né? No livro de texto raramente aparece o valor de alíquota percentual, né? Principalmente nos livros de texto mais básicos. Então, não voltados para a economia do setor público. Então, reparem nisso, né? Não usei a alíquota aqui porque a gente está explicando simplesmente o conceito de renda líquida. Ok? No primeiro slide dessa aula a gente usou a alíquota, né? Que é o tal, né? A letra grega para o T. Ok? Então tá, definimos isso, né? Então definimos aí todos esses três conceitos aqui, a alíquota efetiva, a alíquota marginal e a alíquota e renda líquida, desculpa, né? Então, repare que a alíquota efetiva nada mais é do que o imposto pago sobre a renda do indivíduo, né? A gente já viu que isso é a renda média, né? Só tem essa diferença que às vezes você quer fazer a alíquota efetiva para determinados dois pontos, né? Então a média entre dois pontos de uma mudança, tá? Então às vezes o conceito não vai coincidir exatamente por conta dessa diferença. Tá, e aquele exemplo que nós vimos, hein? Né? A gente viu na aula passada um indivíduo que ganhava R$ 6.000 mensais e devia R$ 780 por mês ao fisco, né? Repare que esse indivíduo ele está na última faixa do imposto de renda brasileiro, mas a alíquota efetiva dele não é 27,5%. Tá? A alíquota efetiva dele é apenas 13%. Por que é apenas 13%? Por causa das deduções. Tá? Então, ele teve que passar pela faixa do isento até R$ 1.900, alguma coisinha. Ele teve que passar pela faixa do 7,5%. Ele teve que passar pela faixa do 15%, pela faixa do 22,5%. Então, na verdade, dos ganhos dele, apenas R$ 1.500, R$ 1.600 se aplicam à última alíquota. Tá? Então, a alíquota efetiva para esse indivíduo, ele não está pagando 27,5% de imposto, ele está pagando 13%. Tá? Então, também tem dificuldade de algumas pessoas e dos legisladores entenderem um pouco esse conceito. Tá? É claro, à medida que a renda desse indivíduo é maior, mais ele se aproxima da alíquota legal efetiva. Tá? Então, lembra aquele gráfico que a gente passou na aula 18.2, né? Tava lá no livro do Stiglitz também, né? Então vamos pôr a renda aqui, ó. Tá? E vamos pôr aqui a alíquota, vamos pôr várias alíquotas, mas aqui eu vou me concentrar na alíquota legal, a última alíquota do imposto de renda brasileiro, 27,5%. Tá? Então a gente tem aqui, ó, né? Esse 27,5% ele vai ser apenas aproximado, né? Nunca alcançado, né? Então vamos colocar o ponto aqui daquele indivíduo que ganha 6 mil. O indivíduo que ganha 6 mil mês, ele não está pagando 27,5%, ele está pagando bem menos, ele está pagando 13% de alíquota efetiva. Tá? Então, 13%. Então, como é que se comporta essas alíquotas efetivas? Eu teria que calcular tudo aqui para ver, mas muito provavelmente ela se comporta desse jeito aqui, ó. Né? Então, a alíquota efetiva, vocês vão ver que se aproxima daquele conceito lá de alíquota média, né, que nós já vimos. Então, vai se aproximando. Se o indivíduo tem uma renda de R$ 30.000, aí sim vai se aproximar bem mais do 27,5%. Tá? Mas por conta das deduções, nunca vai ser igual. Lembrando também que tem as deduções de custos, né, que ainda jogam um pouco mais para baixo esse resultado. Ok? Então tá, eu já expliquei essa parte da alíquota marginal, nada mais é do que a derivada,
né, do imposto de segunda renda, ela só se torna exatamente igual à alíquota legal quando as faixas estiver dentro da faixa, né, quando essa derivação que você está fazendo está dentro da faixa, né? Você precisa lembrar disso, né? Existem consequências importantes nas mudanças de faixa. Tudo bem, a gente explicou isso na aula passada, estou enfatizando bem, talvez isso é a lição importante a se tirar aí. Isso serve não só para o imposto de renda, para qualquer outro imposto. Então, quem entende isso bem já entende uma boa parte da questão das alíquotas tributárias, distorção que isso pode causar. Tá? Aqui, só complementando aquele exemplo, se você pegar um indivíduo que ganhava 4 mil e passou a ganhar 6 mil, né, ele pagará R$ 263 ou quase R$ 264 mensais a mais para o fisco, né? Ou melhor, ele passará de um imposto pago de R$ 263 para um imposto pago de 780. Ou seja, para esse indivíduo que está mudando nessa faixa, né, a alíquota efetiva para ele é 25,84%, tá ok? Quase 26%, tá? Então, repare que dependendo da faixa em que você muda a sua renda, essa alíquota efetiva aqui, né, a alíquota marginal para esses dois pontos de interesse, né, pode ser bastante alta. Não chega no 27%, mas é quase. Né? Então, o indivíduo não faz uma migração tão suave entre aquelas quinas, tá? Ele deveria passar de 22,5 para 27, né? Então, na média, ele ficou com quase 26. Ele ficou mais para o 27 do que para o 22. Então, o conceito de renda líquida a gente já falou, né? Eu escrevi. Então, a renda bruta menos os impostos, tá? Na notação que a gente está usando é desse jeito, né? Acrescentando aquela tirada de contribuições, isso eu não coloquei no slide aqui, talvez no futuro eu possa colocar, né? Mas está lá naquele slide escrito. E a renda líquida, você precisa guardar isso também, é a renda que de fato influencia nas decisões dos consumidores contribuintes. É a sua renda, também chamada renda disponível na macroeconomia, né? É a renda que faz você tomar decisões, né? Não adianta você trabalhar muito com a sua renda bruta, né? Porque ela não está disponível para você, né, adquirir bens, né, bens duráveis, imóveis, carros, etc. Tudo que você quiser comprar com seu dinheiro, você vai precisar considerar a renda depois dos impostos, né? Então, para considerar isso nas decisões dos contribuintes e como eles tomam decisões, é muito importante você trabalhar com a renda líquida. Tá? A questão sobre tributar mais o consumo ou a renda, tá? Que é aquela questão que a gente começou um pouco na aula 18.1. Tá? Então, o que eu devo fazer? Tributar mais o consumo ou a renda? Né? Qual que é melhor? Tudo bem? Então, vamos escrever aqui, né? O Brasil conhecidamente tributa, a gente já falou na aula sobre impostos em cascata, né? Se não me engano, na aula 16. Mas o Brasil tributa muito o consumo, né? Então, tributação no consumo ou tributação na renda. Os Estados Unidos é um país que tributa mais na renda, tá? Talvez um dos poucos exemplos que tem uma tributação de renda bastante forte, ou mais forte do que o consumo. Porque se você olhar vários países desenvolvidos, eles têm uma tributação no consumo forte. Eu vou mostrar isso um pouquinho na aula que vem. A gente revisa esses dados, tá? Para a gente fazer uma discussão mais ampla. Tá? O Japão, por exemplo, tributa pouco o consumo.
e também não tem uma tributação de renda tão alta. No Japão, o que vai entrar é o imposto sobre empresas, se não me engano, e algumas contribuições. Tá? A gente vê o, a repartição de arrecadação do Japão, que é interessante. Tá? Então, é isso que estou dizendo. Tem países que tributam mais a renda do que o consumo e países que tributam mais o consumo do que a renda. Tá? O Brasil é um desses países que tributa mais o consumo do que a renda. Só que tributar o consumo também tem várias diferenças aí dentro. Parece que os países da América Latina tributam o consumo de uma maneira muito ineficiente. A gente vai poder entrar em detalhes sobre isso daqui a pouco. Tá? A maioria dos países escolhe um sistema de tributação da renda progressivo. Né? Então, progressivo é aquela forma com alíquotas médias crescentes. Tá? Apesar da simplicidade da regra, uma tributação proporcional insere dificuldades práticas. Tudo bem? Então, é uma questão de renda mínima. Eu nem falei sobre isso, mas se a renda depende da renda declarada, né, a gente vai ter um problema sério com aquele imposto com uma alíquota única e progressivo. Tá? Pode ser o proporcional, que o proporcional, na verdade, ele pesa muito para quem ganha muito pouco dinheiro, porque, lembra, o proporcional começa a pagar qualquer renda acima de zero, você começa a pagar. Então, existe aquele progressivo com alíquota única para todas as faixas. Né? Vocês vão lembrar da 18.2 que a gente falou dele. Ele tem essas dificuldades práticas porque os indivíduos, quando eles declaram a sua renda, eles têm tendência a subdeclarar a renda, porque querem pagar menos imposto, querem ficar com mais renda líquida disponível. Né? Então, insere essa dificuldade prática. Tá? Por outro lado, o imposto que tem muitas faixas de renda, né, muitas possibilidades de dedução, muitas regras, né, ele também insere uma dificuldade administrativa tanto para o fisco quanto para os contribuintes também. Às vezes os contribuintes ficam na dúvida de quanto imposto pagar, tudo bem? Por conta das regras múltiplas que existem. Tá? Na próxima aula a gente vai falar mais sobre progressividade da tributação e a tributação do imposto de renda pessoa jurídica, né? A tributação de renda das firmas. Pretendo falar também nessa aula 19 um pouco mais da composição de arrecadação e também dos gastos. Vamos entrar nos gastos para essa aula 19 e a gente vê isso na próxima aula, tá? Aqui estão parte da literatura que eu utilizei, né? Os textos citados do Mead, do Lipson Lancaster, né? O próprio livro do Stiglitz, que está sempre aqui referenciando e baseando boa parte dos slides. Um texto aqui interessante sobre, né, o que o Stern julgou que os economistas e outros, né, técnicos incorporaram erradamente os ensinamentos da teoria de Second Best, e um texto aqui da minha orientadora, dois na verdade, né, a Maria Conceição Sampaio, né, de reforma tributária no Brasil, um texto bem antigo, tá? Só para a gente ter uma referência do que estava se discutindo lá em 1993, e também aqui sobre tributação indireta no Brasil. Tá? A Conceição gosta muito dessa parte de impostos, escreveu temas sobre isso, né? Na graduação ela foi minha orientadora, eu fiz setor público com ela, né? Então é isso aí, a gente termina por aqui. Deixa eu falar uma coisinha, né? Que é um ponto que eu ainda não destaquei muito, que é sobre essa tendência à subdeclaração, tá? Então, veja só, né? Vou escrever aqui, tendência à subdeclaração, né? O que acontece? Vamos colocar o gráfico daquele imposto progressivo,
porém com uma alíquota constante para qualquer faixa de renda, ou seja, um imposto que possui renda mínima. Tá? Nós tínhamos o senador, né? Não mais senador, mas o ex-senador Eduardo Suplicy, que era bastante defensor desses programas de renda mínima, né? Fez a carreira dele falando dessa questão, tudo bem? Se não me engano, o Eduardo Suplicy, nas últimas versões, defendia esse tipo de tributação, mas com algumas correções, tá? Mas vamos ver aqui então o que a gente tem de problemas em relação a isso, tá? Não ao programa as propostas do Eduardo, que eu acho interessante até. A gente pode falar aqui que tem um detalhe a mais da forma como ele apresentou, tá? O Eduardo Suplicy esteve na UFOP em 2015 ou 2016, ou será que foi antes? Enfim, mas eu vi uma palestra dele lá, onde ele explicou um pouco disso e falou de outros assuntos, né? Vamos entrar aqui nesse imposto, que é aquele imposto, a mesma alíquota aplicada a R, tá? Pensa só no indivíduo que vai receber um subsídio muito pequenininho, porque ele está com uma renda só um pouco abaixo do R-chapéu, que é aquela renda mínima que você passa, né, à direita dele, você passa a pagar imposto. Então o indivíduo que está aqui, ele vai receber só um imposto proporcional à renda abaixo que ele tem, para complementar, né? Isso aqui faz com que, né, ele tenha uma complementação de renda que deixa ele mais perto do R-chapéu. Não deixa ele exatamente em cima do R-chapéu, mas deixa mais próximo. Esse indivíduo aqui vai ter tendência, se ele puder escolher, tá? Lembra daquela parte de carona, free rider, daquela parte de declaração das verdadeiras preferências, né? Que nós vimos lá atrás no curso, na parte 1. Esse indivíduo, se ele puder declarar, ele vai preferir declarar que a renda dele é zero. Por quê? Declarando que a renda é zero, ele recebe o benefício, o subsídio máximo aqui, que nada mais é do que T vezes R chapéu. Tudo bem? Só corrigindo um pouquinho aqui. Aqueles valores sugeridos, né, de uma renda mínima de R$ 2.000 mês e uma alíquota, né, um tal aqui de 30%, isso seria R$ 600 mês. Tá? Então esse indivíduo aqui vai estar ganhando do Estado um subsídio de R$ 600. Tá? Bom, vou desenhar de novo aqui mais um gráfico. Segundo a proposta da renda mínima, tem uma proposta da renda mínima mais radical. Tá? Então, repara o seguinte, isso já é um problema, né? Os indivíduos declararem valores diferentes do que eles de fato ganham, né? Valores diferentes do que eles de fato oferem, já é um problema para o Estado, né? Porque o modelo que a gente está fazendo aqui é um modelo que se baseia em declarações verdadeiras da renda, declarações confiáveis, né? Mas, de novo, né? Teoria do second best, né? A gente não pode assumir declarações verdadeiras, tá? Então, como é que você pode tentar conferir isso? Então eu sei que os indivíduos abaixo de R chapéu vão ter tendência a declarar uma renda bem menor ou zero, tá? Vamos então dar esse mesmo subsídio de R$ 600, usando esse exemplo aí, para todo mundo que recebe. Então aqui está negativo porque é imposto negativo, então quer dizer que a pessoa está recebendo. Então vamos dar esse subsídio para todo mundo que recebe menos de R$ 2.000 mês. Então todo mundo que tem menos de R$ 2.000 mês recebe R$ 600. É como uma renda do Bolsa Família ou agora Auxílio Brasil, né? Para todo mundo, né, que tem renda abaixo de uma renda per capita de 2.000. Nesse caso aí, uma renda bem mais alta do que o atual, né, benefício brasileiro, do que o que era o Bolsa Família, do que é agora esse Auxílio Brasil. Tá? Então todo mundo que está aqui embaixo vai receber. Primeiro, isso deixa o sistema de imposto menos satisfatório para o governo, tá? Porque o governo vai estar gastando mais, em consequência a arrecadação diminui. Então, funciona nessa parte
laranja aqui que eu falei. A partir daqui, o indivíduo passa a pagar imposto. E aí você tem duas formas de fazer isso. Se você fizer isso fazendo um salto, a partir de R chapéu você paga imposto, ninguém vai querer ganhar R chapéu ou um pouco acima de R chapéu, né? Você vai ver que o que aconteceria aqui seria um salto gigantesco na alíquota marginal, seria uma alíquota marginal desse montante aqui, ou até mais inclinada ainda, tendendo a infinito essa alíquota marginal aí. Então você não pode propor um sistema dessa maneira, porque ele não vai funcionar. Então, você passa, para quem recebe um pouco mais de 2.000, você passa a dar aqueles subsídios tal como eles funcionavam anteriormente, tá? Então estou tentando fazer aqui o mais paralelo possível, vai ser paralelo àquela reta, né? A inclinação da reta em azul, só que partindo daqui de baixo. Tudo bem? Então, quem recebe 2.100 vai receber uma complementação da renda. Quem recebe 2.500 também vai receber uma complementação da renda. Tá? Então a gente vai ter um novo valor aqui, a partir do qual os indivíduos realmente pagam imposto. Tá? Então vai ser o R estrela. Tudo bem? Vamos calcular aqui quanto que vai ser esse R estrela? É fácil de calcular quanto que vai ser esse R estrela, tá? Façam as contas aí, vocês verão que essa reta de baixo aqui, ela é menos 1.200, tá? Como se, tá, pessoal? Tem uma quebra aqui, tá? Então é como se ela continuasse aqui, só para ficar mais simples de fazer também. Então ela ia bater lá no menos 1.200, ela continua sempre com a mesma inclinação de 30% de acordo com a renda, então 0,3 de alíquota vezes R estrela, tá? A gente está querendo um indivíduo que não paga imposto, ou seja, um indivíduo que tem imposto zero. Então a gente vai ter aqui menos 1.200 mais 0,3 R chapéu, ou seja, a gente tem 1.200 igual 0,3 R chapéu. Para descobrir o valor desse R chapéu é só dividir 1.200 por 0,3. Vai dar o que? Vai dar 400 com mais um zero, 4.000 reais essa renda aqui, ó. Então só a partir de 4.000 reais esse indivíduo começa a pagar o imposto, tudo bem? Todo mundo que está aqui abaixo, né, está recebendo ou essa renda mínima de 600, né, ou uma complementação suave até chegar no 4.000. Bom, isso resolveu o problema, pessoal? Na verdade, não, né? Só complicou o problema, deixou a arrecadação, né, no valor dessa área rachurada aqui menor para o governo. Então, o governo vai perder tudo isso aqui em termos de arrecadação. Tá? A gente teria que ter gente muito rica no Brasil, ou muito mais gente, claro que tem gente muito rica, né? Mas uma quantidade de pessoas muito, muito ricas para, com esse imposto aqui, na parte superavitária, compensar essa parte deficitária. Então, essa parte aqui teria que ser enorme, tá? Eu teria que fazer o gráfico muito mais para a direita aqui. Tá vendo? No gráfico que eu já fiz aqui, já é um, né? Dá para ver que aquele trapezoide ali é muito maior do que esse triângulo à direita, ou seja, não dá arrecadação, né? Essa parte aqui não confere uma arrecadação para compensar essa parte aqui. Sem falar que aquele problema das alíquotas efetivas e das alíquotas marginais na faixa continua acontecendo, né? Esse ponto aqui só adiou o problema, né? Esse ponto aqui continua acontecendo, tudo bem? Então, essa reforma, que eu acho até interessante, talvez um valor menor do que R$ 2.000, pode ser interessante. Você passa para um valor menor do que R$ 2.000, isso deixa de ser tão oneroso assim, tá? Então você está jogando um pouquinho para a esquerda esse gráfico, né? Mas não é tão fácil de implementar, teria que ter regras de transição, teria que ter um sistema bem fechado
para fazer isso. O que me lembra também de uma proposta, né, de reforma do imposto de renda que foi feita lá na década passada, né, vou colocar aqui na tela, que também era uma proposta que não satisfazia em termos de arrecadação, né? Deixava as alíquotas legais mais progressivas, né? Vocês podem ver aí na tela que as alíquotas legais estão mais progressivas, mas ao mesmo tempo deixava para faixas muito superiores grande parte da arrecadação. Então teria o mesmo problema desse programa de renda mínima, tal como eu mostrei aqui no gráfico em laranja, tá ok? Então pensem nisso, não é fácil reformar o sistema tributário, não é fácil reformar o imposto de renda para deixar ele mais simples, tá? Tem algumas coisas que, na minha opinião, eu acho que dá para fazer para o Brasil, tá? Na opinião de outros especialistas, vão ter coisas parecidas ou coisas diferentes, tá? Mas é uma discussão que tem que ser feita numa base muito melhor do que ela é feita hoje, né? Mas é uma discussão bastante importante. O Brasil precisa de uma reforma tributária e eu vou mostrar por quê na aula 19. Então, até lá. Tchau, tchau. Ficamos por aqui.